Minha Bíblia é Almeida. Dá para mudar? Por gentileza. Aí nós fazemos a leitura só. Obrigado. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Talvez você já ouviu essa mensagem de alguma outra forma do que essa que eu irei ministrar ao seu coração. Talvez essa mensagem não seja uma novidade para a sua vida, mas eu vim trazer um recado de Deus para uma igreja que adora, para uma igreja que se prostra, para uma igreja que tem um compromisso com Jesus, como essa mulher um dia teve. A Bíblia vai contar que Jesus ele entra na casa de um fariseu, de um homem chamado Simão. Este Simão, ele convida Jesus, e quando ele convida Jesus para estar em sua casa, ele coloca Jesus assentado em qualquer mesa, em qualquer lugar, e a Bíblia vai descrever que entra uma mulher carregando um vaso de alabastro, e o vaso de alabastro é um vaso que você colocava dentro perfumes, especiarias, coisas de alto valor. Possivelmente tinha dentro daquele vaso uma especiaria que talvez levou um ano inteiro para que aquela mulher pudesse obter aquilo. Por isso a Bíblia trata ela como uma mulher rica, como uma mulher que tem um bom desempenho financeiro, e acontece algo com essa mulher. A Bíblia vai declarar e descrever que essa mulher ela faz três coisas. Ela chora aos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus e ela beija os pés de Jesus. Nós vamos entender que ela é uma mulher apaixonada. Essa história, ela é uma história que está escrita nos 4 evangelhos. Mateus, ele quis escrever, ele quis colocar que essa mulher, ela ungiu a cabeça de Jesus. Lucas, ele vai dizer que essa mulher ungiu os pés de Jesus. Qual que está certo? Os dois estão certos. Só que Mateus quis dizer e quis retratar Jesus como o Messias, como o Pai de toda a eternidade, como o Príncipe da paz, por isso a unção na cabeça. Lucas, ele quis dizer sobre a humildade de Jesus, que ele também era homem, por isso ungiu o pé. Cada um segundo a sua característica, cada um segundo a sua motivação. Nós viemos à igreja, cada um com a sua característica e cada um com a sua motivação. Talvez você está aqui na igreja hoje por conta da sua esposa, e você não era evangélico, você começou a vir por conta dela. Talvez você veio para arrumar uma esposa, uma namorada, e deixa eu falar uma coisa para você, eu não estou preocupado, Jesus não está preocupado, o pastor já não está preocupado com a motivação que você veio neste lugar, mas nós temos a certeza que você não vai sair daqui da mesma forma, porque quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é mudada e ela é transformada. Pois que aconteceu com esta mulher, quando esta mulher ela começa a beijar, quando essa mulher ela começa a adorar a Jesus, aquele fariseu ele começa a se incomodar, e no seu pensamento ele começa a questionar a autoridade de Jesus. Quem é Jesus para deixar uma mulher pecadora fazer isso com ele? Os seus discípulos começam a questionar, por que Jesus deixou ela fazer isso? Ela poderia fazer para qualquer outra pessoa, ou doar aos pobres, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. E Jesus começa a explicar que ela fez tudo aquilo porque quem é muito perdoado, muito ama.
Eu queria dizer para vocês que este homem, a qual chamou Jesus para entrar na casa dele, se chama Simão o leproso, a qual Jesus o curou da lepra no início do seu ministério. E isso vem me revelar algumas coisas. Primeiro, talvez ele chamou Jesus por uma dívida com Jesus. Jesus, o Senhor me curou, então agora eu estou pagando a dívida, te chamando para estar neste lugar, para que você possa ir na minha casa. Isso justifica também a forma a qual ele tratou Jesus. Ele deixou Jesus em qualquer mesa, mas Jesus não estava em qualquer mesa. Possivelmente Jesus estava numa mesa sentado com Lázaro, Marta e juntamente com os seus familiares. Por quê? Todas as pessoas queriam saber se Lázaro realmente havia sido ressuscitado. Por quê? Ressuscitou? Ressuscitou, mas come, mas bebe? Ninguém sabia. Ou alguém aqui já viu um morto comer? Um morto ressuscitado, ele beber, ele fazer alguma coisa diferente disso. A mesma curiosidade que é nossa, era do povo também. E Jesus se senta à mesa com Marta, Jesus se senta à mesa com Lázaro, mas chega uma mulher chamada Maria, irmã de Marta, irmão de Lázaro, e ela não olha as circunstâncias, ela não olha as pessoas que estão ao redor, ela só vê Jesus. E eu gostaria de iniciar a mensagem nesta noite te dizendo que o verdadeiro adorador, ele não olha as circunstâncias, ele não olha se está difícil, ele não olha se está frio, como o pastor Jean falou, ele não olha se vai haver adversidade, ele só consegue enxergar uma coisa: Jesus, 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 e aos pés de Jesus está a oportunidade dele ser curado, tratado e transformado em nome de Jesus, amém? Estou igual um missionário, dá palma para Jesus. Eu queria destacar alguns pontos que esta mulher que ela fez e chamou a atenção de Jesus. Primeiro, o que é adoração? Porque a Bíblia vai tratar que esta mulher, ela adorou ao Senhor. No português, no nosso dicionário, o dicionário Aurélio vai ensinar que adoração é um ato de prestar um culto a um ser. Adoração é prestar um culto a um ser. E o que é culto? O que é cultuar? Um culto é um conjunto de atividades direcionado a algo. Ou seja, a adoração, a prestação de um culto não é somente de uma forma individual. O culto, cada um vai prestar o seu, mas a adoração, ela é de uma forma coletiva. Deixa eu falar algo para vocês. Quando está aqui o Ministério de Louvor, a nossa irmã Olivia estava cantando, a nossa irmã Juliana, o irmão que tocou o violão e o violão parou, mas o violão vai funcionar domingo em nome de Jesus. Sabe, Deus não está ouvindo eles cantando aqui. Primeiro que a Bíblia vai dizer que o nosso louvor sobe como um cheiro suave, não é nem audível, é um cheiro suave ao Senhor. Então Deus, ele não está preocupado com a voz de ninguém dos que estão aqui. Deus está preocupado com a igreja unida em um só propósito. E qual propósito é esse? A adoração ao Senhor. Porque é um conjunto de atividades que nós fazemos e relacionamos a um Deus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 12, que é para nós apresentarmos o nosso culto racional. Porque nós somos três: corpo, alma e espírito. Então, a entrega, ela precisa ser completa ao Senhor. Nós entendemos que no jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham uma adoração total, completa ao Senhor. A partir do momento que uma serpente, que alguém entra e rouba a atenção de Eva, essa adoração, ela deixa de ser total e ela começa a ser parcial. Nós vamos entender que Abel, ele entregou tudo o que ele tinha, mas Caim, ele entregou algo de uma forma parcial. Mas eu queria tratar aqui com pessoas que não são Caim, mas com pessoas que são Abel. Eu queria tratar aqui com pessoas nessa noite que são Abraão, que a Bíblia vai dizer que quando Deus deu Isaac para Abraão, Deus chama e pede Isaac para Abraão. E quando Abraão está indo com o menino para sacrificar o menino, ele fala para as pessoas que estão com ele: esperem aí, porque eu e o menino e o moço, nós vamos subir e nós adoraremos ao Senhor. Nós adoraremos ao Senhor. Não sou eu, não é o pastor Jean, não é a pastora Fernanda. A adoração, ela é coletiva, e o adorador, ele não vai preparar ou receber a melhor oportunidade hoje, porque ele entende que a melhor oportunidade de adorar o Senhor é aqui e agora. Eu falei isso no Denadai na quarta-feira, eu vou repetir hoje aqui. Se Jesus aparecesse aqui hoje,
falasse que 2 adoradores vão para o céu, um sou eu, cadê o outro? Cadê o outro adorador que vai para o céu? Somos nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E existe um padrão de uma adoração não aceita pelo Senhor, porque a Bíblia vai dizer que o religioso, aquele fariseu, aquele homem chamado Simão, ele não bastava de um fariseu. E um fariseu, ele era um religioso da época, ele era uma pessoa que gostaria muito de pregar e defender uma lei que ele mesmo não conseguia viver, que ele mesmo não fazia parte daquilo. Eu queria abrir um parêntese agora e trazer um pouco para a minha vida, aquilo que eu estou vivendo. Pastor Renato é um amigo que mora do lado de casa, além dele ser um amigo, e eu não estou falando isso para engrandecer a vida dele, não, ele é formado, ele é um teólogo. E ele mora do lado de casa, o pastor Jean sabe que eu não dá nem 1 quilômetro da igreja de Anandaia, é perto. E eu estou falando com ele, pedindo ajuda para ele, vamos montar uma escola de teologia, já pedi para o missionário abençoou, vamos lá. E ele olhou para mim e falou assim, para que você quer montar uma igreja com um monte de teólogo? Você precisa de uma igreja com pessoas apaixonadas por Jesus. Isso mexeu comigo, sabe? Porque às vezes nós fazemos um monte de planos, às vezes nós fazemos um monte de projetos, e na nossa cabeça está tudo bem. Na nossa cabeça nós imaginamos que vai dar tudo certo, mas para pensar, aquilo que você está fazendo realmente vai de encontro e vai adorar o nome do Senhor? Isso me levou a pensar na prática da adoração, porque eu não preciso ser um fariseu, eu não preciso ser um religioso, embora quem é crente, quem é adorador, vai estudar e vai buscar e vai se render aos pés do Senhor. Sabe o que eu preciso? Eu preciso me tornar aquilo que o Senhor me chamou para ser. Entenda uma coisa, que quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão para quê? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e eu te farei o quê? Pai de multidões. Deus falou para Abraão ser uma coisa, não é? Você não foi chamado para salvar o mundo, irmão. Você foi chamado para cumprir o propósito a qual Deus colocou no seu coração. E esse propósito tem a ver com a adoração. Aquela mulher, ela poderia ser chamada ou dita que ela faria inúmeras coisas, mas ela conhecia Jesus. Jesus frequentava a casa dela por conta da amizade do seu irmão. Ela sabia que foi Jesus que ressuscitou a seu irmão. Ela sabia que Jesus era o Messias, e quando ela reconheceu tudo aquilo que Jesus era, ela se prostrou aos pés do Senhor. Nós precisamos ter uma consciência daquilo que Jesus é na minha vida, na sua vida, de onde Ele nos tirou, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele pode fazer, e que Ele está aqui nessa noite. Eu trabalho como supervisor de atendimento em uma mecânica, e eu ir naquele lugar todos os dias não me torna um mecânico, porque eu não pratico nada referente a esta atividade. Minha esposa trabalha na Samsung faz 11, 12 anos, e isso não faz com que ela se torne um notebook, não é verdade? É o que ela faz, mas ela não virou. Pastor Renato trabalha na Vivo, nem por isso ele tem Wi-Fi. Vocês estão entendendo? Não é o fato de nós frequentarmos a igreja, de nós sentarmos aqui, de nós darmos o nosso dízimo, a nossa oferta, se parecer no hall de membros da igreja, que vai nos fazer se tornar igreja. Mas quando nós entendemos o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou, nós entendemos uma coisa, que nós precisamos não vir à igreja, mas nós precisamos nos tornar a igreja. E se tornar a igreja é fazer parte do corpo de Cristo. E este corpo de Cristo um dia vai morar no céu. Eu entendo que aquele homem, aquele fariseu, Simão, ele não deu prioridade. Ele colocou Jesus em qualquer lugar. Irmãos, uma coisa que nós gostamos de ouvir é que a nossa vida vai mudar. Uma coisa que nós gostamos de ouvir é que nós seremos transformados. Mas uma coisa que nós temos dificuldade de aceitar é que para nós sermos transformados, para nós termos sucesso financeiro, sucesso na área ministerial, primeiro Deus vai transformar a nossa vida.
Eu costumo dizer que a oração não é para trazer Deus até onde eu estou. A oração é para me levar até onde Deus está. Então, quando eu estou orando, eu estou me posicionando de um lugar que nunca eu deveria ter saído. Porque presta atenção, em Mateus 6, no verso 6, a Bíblia vai dizer que é para nós entrarmos no quarto, fechar a porta e o Pai que vem em secreto, Ele nos abençoará. Entenda uma coisa, quando você entrar no quarto, no secreto, Deus já está lá, sabe por quê? Ele está te esperando para uma profunda adoração, que isso resultará entre você e Ele, através de um relacionamento. Então Deus, Ele não está preocupado com religiosos, com pessoas que vêm a um lugar. Deus não está preocupado com o seu cargo, Deus não está preocupado com aquilo que você diz que você é, porque realmente Ele sabe quem você é. E Deus, Ele procura um tipo de adorador nesta noite, e esse tipo de adorador é aquele que tem intimidade, porque só chora aos pés do Senhor quem reconhece quem realmente Ele é, só chora aos pés do Senhor quem é arrependido, só chora aos pés do Senhor quem entende que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Só beija os pés do Senhor quem reconhece a sua autoridade, a sua soberania. A Bíblia vai dizer que João Batista, por mais que Jesus declare que das pessoas que veio do ventre de mulher, de mãe, ele é o maior homem. Quando as pessoas perguntavam, você é um profeta? O que você é? Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto, porque ele reconhecia quem Jesus era. O pastor falou aqui nessa noite que nós não vamos ser pessoas que querem as mãos, mas nós queremos os pés, nós queremos a face, nós queremos um relacionamento com Jesus, não através de algo que nós queremos, mas sim por aquilo que realmente Ele é. A adoração, ela não tem interesse, a adoração, ela é sincera, ela é verdadeira. A adoração é quem unge, é quem entrega tudo o que tem. Eu não sei se você sabe, mas aquele nardo, aquele perfume que aquela mulher carregava, possivelmente seria usado na noite de núpcias dela. Então era algo que só ela poderia dar. É algo que só ela poderia oferecer ao Senhor. E a adoração, irmãos, é algo que ninguém vai poder fazer por você. É algo que você vai ter que oferecer, é algo que você vai ter que dar, é algo que você vai ter que entregar ao Senhor. E às vezes nós viemos à igreja, nós nos posicionamos neste lugar, talvez até como aquele homem, de que vir à igreja às sextas-feiras à noite, vir à igreja aos domingos de manhã, talvez uma terça ou outra na sede ou no sábado, tá bom. Porque às vezes nós achamos que nós temos uma dívida com Jesus, por aquilo que Ele fez conosco, e nós fazendo isso, nós estamos pagando essa dívida, mas não é assim. Se eu chamar o pastor Renato para ir em casa agora, depois do culto, falar, nós vamos fazer um churrasco, ele vai olhar para mim e vai perguntar assim, o que eu preciso levar? Se eu perguntar para o pastor Jean, nós vamos fazer um churrasco, ele vai olhar para mim e vai perguntar, o que eu preciso levar? Sabe por quê? Quando nós vamos sentar em uma mesa, nós entendemos que nós precisamos levar algo. Quando nós estamos no culto, eu não estou falando de dinheiro, nós precisamos entender que nós precisamos trazer algo, e este algo é a minha adoração e é a sua adoração. Se coloque de pé nessa noite.